Oi, turma. Do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês. No segundo capítulo, Uma Cidade Diferente, na parte 12, a Inquisição no Brasil. Essa grande nação, marcada pelo Cruzeiro do Sul, simbolizando a redenção de um povo na sua feição de sensibilidade cristã, ouvirá o grito do Rei dos Reis em seu berço esplêndido, como argumenta seu hino, para explodir em luzes na hora decisiva do concerto das nações. Categorizada pelo Cristo, para ser a remanescente das nações e como a primeira em dar exemplo de fraternidade, abrirá seus vigorosos braços para acolher pessoas de todas as procedências. Será a mãe e o pai a abrirem as portas para os filhos pródigos. A derradeira catástrofe de feição coletiva através de mudança de clima, de deslocamento das águas e de reforma dos homens respeitará, de certa forma, esse país que nada tem a ver com as dívidas do velho mundo e que servirá de hospital para recolher aqueles enfermos que poderão se recuperar pela altura de suas aspirações, pelo amadurecimento de suas qualidades. O Brasil vai amparar os que sobrarem das contorções geológicas, do difícil parto da terra, do qual nascerá um sol que dissipará todas as trevas. O Brasil vai refletir a sua luz em todo o globo, porque aos outros deve todas as experiências que acumulou através dos séculos. Francisco de Assis e os seus colaboradores trabalham ativamente nos céus do Brasil, para que este cumpra o seu dever. Recorda que o mestre disse a João no seu apostolado: importa que você fique até que eu volte. O Cristo voltará para libertar as consciências ativamente preparadas para herdar o reino da terra e viverem na plenitude do amor. A escravidão no Brasil foi a Inquisição já aliviada, que sobrou para a vigilância dessa nação, para que ela desse o exemplo de que todos têm o direito de liberdade, mostrando que somos filhos da mesma massa e herdeiros do mesmo Pai celestial. O exemplo foi fecundo, pois muitos escravos em cujo sangue e epiderme vinha a marca de sua procedência africana, uma vez livres, continuavam querendo ser escravos, por gostarem dos donos de engenho, porque mesmo nas senzalas eram bem tratados, o que dificilmente acontecia nos outros países. Muitos se sentiam felizes mesmo quando experimentavam nos lombos ressequidos pelo sol a tala de couro cru. Dentre eles, havia muitos espíritos que vieram do alto escalão. Ai, gente, estou gripada, desculpa. Dentre eles, havia muitos espíritos que vieram do alto escalão terreno e que logo aprenderam a lição de humildade no corpo de um preto velho ou de uma ama de leite. Os homens falam muito em Deus, habituaram-se a repetir o seu nome em vão, sem, todavia, crerem verdadeiramente nele. O Senhor, em sua onisciência, não esquematizaria a terra, planejaria os fatos e estruturaria a evolução dos homens e das coisas sem um objetivo maior. O cumprimento das profecias em relação a Deus é uma ilusão passageira, fogo fato de pouca importância. Todavia, para nós outros, o fim dos tempos nos perturba e comove, por termos de passar por provas que deverão atingir as últimas fibras do nosso equilíbrio. As palavras do livro santo assim se expressam: os justos viverão pela fé. Justos são aqueles que incrementam todos os dias os trabalhos de disciplina íntima que estimulam a caridade e que exercitam o amor, procurando universalizar os seus sentimentos. Nesse clima, a criatura sairá da opressão dos acontecimentos e mesmo na terra respirará o ambiente do céu. Bombas de hidrogênio e outros engenhos de guerra nada significam se falando da lei e da vontade do Criador. O planeta continuará na sua órbita após os acontecimentos, mais serenado e evoluído, mais arejado e pacífico. O Brasil foi escolhido como terapia divina para os que sobreviverem à emboscada. O vendaval irá limpar as escórias humanas para que o verdadeiro amor encontre guarida nos corações que herdarem o mundo.
Porém, a premissa de que nada se perderá, tudo se transformará para melhor é infalível. O medo que avassala os homens é oriundo da ignorância da bondade e da misericórdia da suprema inteligência. Quando os desbravadores dos mares chegaram à terra, hoje conhecida como Brasil, Francisco de Assis já tinha vindo à frente em companhia do Divino Mestre, o que foi constatado por certos índios dotados de vidência, que tiveram a graça de observar a primeira missa celebrada nas terras de Santa Cruz, a presença de ambos. Certamente não viram somente os dois, mestre e discípulo, mas uma falange de obreiros dirigidos por Jesus de Nazaré. Essas terras estão marcadas para uma grande dinâmica espiritual que vem se preparando pelos processos do tempo e pelas mãos dos próprios homens sob inspiração dos céus. Ninguém tira do destino desse país o que foi lhe dado pela vontade de Deus. Estamos para chegar ao fechamento de um ciclo espiritual onde se processará uma seleção rigorosa de almas, pela lei de justiça, senão de amor, para que o amor puro se converta em felicidade para os homens que souberam viver e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Há na pátria brasileira regiões já em preparo, sem que os próprios dirigentes saibam da sua verdadeira finalidade. Essa vastidão de terras desabitadas recolherá, mercê de Deus, os desprovidos de pátria, remanescentes da revolução geológica e dos impositivos kármicos. O medo será o combustível para que eles se refugiem nesse grande lar, que eles ajudarão a elevar no esplendor do concerto das nações. As suas experiências se confundirão com as já catalogadas na consciência deste povo ordeiro e benevolente. As convulsões geológicas, as eclosões atômicas de água e a transferência em massa de homens, tudo em comparação com a grandeza de Deus, é menor do que o despejar de um copo d'água sobre um vírus. Se pudesses observar com nossa ótica bilhões de vidas em plena batalha num pingo d'água. São processos evolutivos que obedecem a determinadas leis universais, feitas pela inteligência maior soberana do universo. Brasil, és tu o esplendor de todas as esperanças. Que Deus te abençoe hoje e eternamente. Confiemos que ninguém se perderá. No grande rebanho, entre ao Cristo, Ele estará no leme dos nossos destinos. Olha, gente, eu fiz a leitura desse texto um pouquinho antes dessa nova alternativa aqui. Eu comecei a fazer a leitura da primeira vez e aí eu me emocionei demais e eu tive que parar. Travou a garganta. E agora eu vim fazer a leitura novamente e a garganta foi travando. É bem emocionante essa parte, né? Quando ele fala que sobre a Inquisição no Brasil, nós somos espíritos brasileiros, nós somos espíritos que passamos sim pela fase da Inquisição, aprendemos a ser um pouquinho melhor e viemos parar numa região abençoada. Aqui já não tem tanta violência, tanto problema como tem nos países da Europa, na América do Norte, né, Estados Unidos. Aqui a gente, em vista de outros países, nós estamos no céu. E de verdade, eu sempre acreditei, enquanto professora de geografia e de história, eu sempre falei isso em sala de aula, não existe um país igual ao nosso. Tem gente que faz aí de tudo, né? Paga por mês passagens para viajar para fora do país, para conhecer outros lugares. Até a título de conhecer, não tem pecado nenhum nisso, não tem erro nenhum. Mas depois que você conhecer o seu país, eu pelo menos penso assim. O que adianta eu conhecer países lá fora se eu não conheço o estado aqui do lado? Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná. Então, eu tenho uma mentalidade do tipo assim, se eu pudesse, se eu tivesse condições financeiras e físicas, eu ia querer conhecer primeiro o Brasil. É aqui que Deus me colocou. Eu me identifico muito aqui. Apesar da violência que ainda existe, apesar da drogadição, da promiscuidade, de ter pessoas assim, totalmente fora da caixinha, né?
em relação ao mundo, nossos compatriotas, né, ainda são melhores. Ah, mas se você for no Japão, a educação que tem no Japão. Ah, se você for na Inglaterra, você precisa ver a disciplina que tem na Inglaterra. Todos os países, eles conquistaram alguns valores, graus de inteligência superior até o nosso. Concordo. Tem tecnologia, tem tudo top lá fora. E aqui é sempre o resto do resto do resto. Enquanto em outros lugares tem a inteligência artificial há tantos anos, ela está chegando aqui agora engatinhando. Da primeira vez que chegou um computador aqui no Brasil, para nós era um grande ganho. Lá fora o computador já estava ultrapassado. Não era mais um computador do tamanho de uma sala, já era um de mesa. Então nós estamos atrasados na tecnologia, nós estamos atrasados no campo científico, mas quando se fala em bondade, quando se fala em acolhimento, eu não vejo um país melhor do que o nosso. Talvez falta de conhecimento? Pode até ser, pode ser que tenha. Então alguém me indica, porque eu desconheço. Aqui não precisa de passaporte, aqui não precisa de visto, aqui você não tem aquela coisa de quanto tempo você vai ficar. Você coloca a sua mala nas costas, vem para cá, passa uns perrengues a princípio, mas logo arruma um emprego, logo consegue se desenvolver, formar família e fica. Nós começamos com os portugueses explorando aqui, mas alguns ficaram. Vieram os espanhóis, exploraram também, mas alguns ficaram. Vieram alemães, vieram holandeses, acabaram ficando. Vieram japoneses, ficaram. Vieram chineses, ficaram. Hoje aqui mesmo, na região onde eu moro, em Itaquá, muitos bolivianos estão chegando, chilenos, uruguaios, argentinos, estão ficando, fazendo suas moradas, trabalhando, ajudando a desenvolver o país, investindo, trazendo filhos, criando sua nacionalidade. E o texto está falando o quê? Que os países que estão em guerra lá fora, os países que ainda não conseguiram se resolver, vão expurgar os seus espíritos. E eles vão para onde? Para o Brasil. O Brasil vai ser, como já foi dito antes, a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Aqui é o lugar onde, já nessa transição que já está ocorrendo, é o lugar onde se mais acolhe turista, pessoas de fora, imigrantes. Muitos vêm para passear e acabam ficando, outros vêm por uma super necessidade de fome, miséria, falta de trabalho, guerra, doença. E sempre foi assim. E vai continuar sendo. Até que o planeta de verdade expurgue os maus espíritos e os bons fiquem. Porque é isso que vai acontecer com o planeta Terra. Nós vamos virar um planeta de regeneração. Enquanto não houver total limpeza do planeta, o Brasil ainda é o amparo mundial. Ainda é daqui que saem as orações, é daqui que sai o socorro para outros espíritos que passam dificuldade. Pode ver que nós temos nosso limite em caixa. Todos nós vivemos com salário mínimo, né? Não temos um salário totalmente adequado às nossas necessidades. Mas basta ver um irmão passando fome e miséria que a gente tira daqui de dentro de casa e dá, não é isso? Nós somos bons. Então ele fala assim que o restinho do que a gente tinha de dívida sobre a época da Inquisição foi limpo na era colonial, na era da escravidão. Então os nossos débitos maiores na época da Inquisição foram limpinhos ali, né? Na parte da colonização, da escravidão. Ele cita que tem alguns negros
que não queriam ir embora das suas fazendas porque até gostavam dos seus patrões. Às vezes pode ter acontecido sim, eu não vou duvidar. Mas eu sei também que muitos não iam embora porque tinham medo de ficar sem um emprego, porque quem é que ia empregar negro, né, a princípio? Quem é que ia dar estudo ao negro, no princípio? Quem é que ia acolher o negro, a princípio? Então, muitos que não iam embora, não iam embora por medo. Mas se o espírito que está dando a comunicação está dizendo que alguns não queriam ir embora porque gostavam dos seus patrões, quem sou eu para falar que não, né? Pode ser que sim. Até porque acabavam mesmo, né? Alguns patrões lá se envolvendo com, com os negros em termos de relação sexual ou de cumplicidade, né? As amas com as suas as princesinhas lá, eu não sei o nome agora, Sinhá, né? Então, assim, existiam algumas amizades mesmo, com os relacionamentos mais próximos. Então, não é de se duvidar que alguns não queriam ir embora por esses elos, pode ser. E a partir do momento que existe o perdão, existe também a evolução. Por isso que a era colonial, ela não tardou tanto a acabar, né? Porque era só um restinho do que tinha que ser trabalhado com esses espíritos de acordo com o que eles tinham passado lá na era da Inquisição. Tem o livro Aconteceu na Casa Espírita. Eu não sei, eu li o livro inteiro, mas eu não, de fato, não sei se ele é um livro baseado em fatos que realmente ocorreram, né, com personagens todos ali de fatos, né, de ocorrências reais, ou se foi algo baseado em literatura que pode ocorrer. Mas, de qualquer forma, tem uma passagem no livro que ele fala que um obsessor, querendo destruir o trabalho de uma casa espírita, ele era da era medieval, do clero, ele foi tapeado pela igreja, dizendo que ele ganharia o céu se ele fizesse todos os gostos da igreja, e um dos gostos da igreja na época era mandar para a fogueira quem pensasse contrário a ela, e ele fez muito disso. Então ele ganhou o umbral, né? Ele não se desenvolveu enquanto espírito porque ele foi maléfico. E tinha ali, dentro daquela casa espírita que ele estava atacando, pessoas ligadas a ele da era medieval, da era da Inquisição. E pessoas que jogaram ele no meio do fogo cruzado, né? E ele vinha para cobrar mais de 400 anos na marcação de uma outra pessoa, querendo vingança. Nós temos ainda espíritos ligados à era medieval, à era da Inquisição, das cruzadas, que estão encarnados e que ainda não conseguiram se convencer que tudo isso não faz sentido, que já passou da hora de parar, de acabar, né? Mas são poucos em relação ao todo, né? Que nem ele fala assim, é uma gota no meio de um oceano, né? Então a gente não tem que se preocupar mais tanto com o mal, porque ele está se extirpando. E vai acontecer as catástrofes naturais? Vai, como sempre ocorreram. Sempre ocorreram. Só que antes não tinha internet para mostrar, agora tem. Vai ocorrer as catástrofes naturais e elas vão mandar de volta para outros planetas os espíritos mais endurecidos. Os menos endurecidos, os que estão aptos à mudança, querendo de fato aplicar o evangelho, amar o seu próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, esses espíritos permanecerão aqui na Terra. E quem garante isso para nós é o próprio Jesus, que é o governador do nosso planeta. E eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha lido a respeito. Eu imaginava que Francisco de Assis tinha alguma coisa a ver também com o nosso planeta. E agora eu entendi. Veio Jesus
e Francisco de Assis para organizar esse planeta, para receber os espíritos, para avaliar os espíritos, para acompanhar os espíritos. Então, a parte que eu mais me emocionei assim, e que eu sei que a gente jamais é desamparado por Jesus, mas é emoção em dose dupla. Saber que Jesus é o governador do planeta. E Francisco de Assis, ele está ali junto com uma falange de espíritos franciscanos, bons, caridosos, humildes, e que eles estão trabalhando em nosso coração para que a gente se transforme de fato em pessoas mais humanas, mais caridosas, mais piedosas. A gente precisa dessa humildade de Francisco de Assis para reconhecer que a gente não é muita coisa, mas o que é tem valor. Não é se engrandecer, não é ter ganância, ter vaidade, mas sim ter o bom senso do quanto a gente vale e o quanto a gente ainda pode valer, quanto a gente ainda pode melhorar. Eu uso Francisco de Assis diariamente nas minhas orações, nos meus pedidos, nos meus agradecimentos, porque é linda a história dele, porque é que nem eu falo, Jesus, ele, seja, a gente que nasceu aí, década de 70, né? Bom, enfim, a modernidade, a gente pegou Jesus pronto, né? A história de Jesus, os milagres, as parábolas, as passagens, seus ensinamentos, só fala de um homem pronto, um homem puro, verdadeiro, um homem bom, um espírito perfeito. Mas Francisco de Assis não. Francisco de Assis era um homem como outro qualquer, que teve uma história tremenda, né? Que ele era cavaleiro, ele vivia nas guerras, ele conquistava terras em nome do rei, em nome da igreja, ele pertencia às cruzadas. Ele era rico, o pai era rico, a família tinha muita posse, ele era promíscuo, ele bebia, ele passava as noitadas, ele era todo largadão, ele era humano. Francisco de Assis era humano. Jesus, a gente não vê Jesus como uma pessoa, como um humano, a gente vê como um ser superior, por mais que ele estivesse na carne de um homem. Mas a gente enxerga Jesus como um ser supremo, de bondade e tudo mais. E Francisco não, Francisco era da pá virada, né? E de repente vai para a guerra, vai preso, pega malária na cadeia, o pai paga uma fiança, ele sai da cadeia e volta para casa doente, incapaz de participar das guerras, incapaz de ficar nas noitadas, de ter mulher, acabou. Aí quando acabou tudo, acabou também os amigos. Não é o que acontece com a gente? A gente não tem um monte de amigo quando a gente tem dinheiro, quando a gente pode pagar, quando a gente pode sair, quando a gente pode bagunçar, mas quando a gente está doente, quando a gente está triste, dá para contar numa mão quantos amigos nós temos, não é isso? E Francisco não teve amigos. E aí, quem foi o amigo de Francisco no decorrer dessa história? Jesus. E ele entendeu que dava para ele mudar. Aí sim começa para nós uma grande lição de vida. A transformação, a reforma íntima de Francisco de Assis. E essa reforma íntima, ela é muito semelhante à qual nós precisamos fazer. Porque todos nós temos vício, todos nós temos promiscuidade, todos nós temos olhos de inveja, de raiva, de rancor, mágoa. Todos nós temos alguma coisa de ruim e que precisa mudar. Então todos nós temos o mesmo histórico de Francisco de Assis. Não é que nem Jesus que já chegou puro. Ele não errou, não foi promíscuo, não bebia, não fazia nada de errado. Nós estamos muito distante de Jesus, mas nós estamos muito perto de Francisco de Assis.
Existe uma esperança para que a gente se torne de fato um povo melhor, pessoas melhores, mais evoluídos. E não é de tecnologia, não é de dinheiro, não é de finança, não é de território, não é de matéria, não é de roupa, não é de status, não é de estudo que a gente precisa evoluir. Nós precisamos evoluir moralmente. Nós somos espíritos que viemos de outro planeta. Provavelmente nós viemos de Capela e lá em Capela a gente desenvolveu pra caramba a nossa inteligência, mas a gente não desenvolveu a nossa moral. E nós vamos repetir de ano de novo. Se de fato a gente veio de Capela, nós vamos repetir de ano de novo. Porque a gente não quer desenvolver a nossa moral. Então, assim, eu me emocionei muito com o texto porque ele deixa a gente despreocupado. Fala, ó, independente do que você faça, é bom que você faça, mas independente do que você faça, a transformação está aí. E todo mundo vai entrar na roda. Todo mundo vai ter que se transformar, querendo ou não querendo. Então, deixa a gente com o coração cheio de esperança de que esse nosso Brasil, nosso país principalmente, vai ser um lugar de paz. A gente está vivendo um momento tão tumultuado, gente, tão triste da nossa história. Está faltando muito pouco para se tornar mais um período inquisitório. Tantas pessoas sofrendo porque querem melhorias, porque querem transformações que já deveriam ter acontecido há muito tempo. Escolas, essa semana semana passada eu vi um caso de duas meninas, uma batendo na outra, puxando o cabelo, de repente uma menina puxou, não sei se foi uma tesoura ou uma faca, não sei, e acertou o rosto da outra, todas as duas tão lindas. O rosto da outra ficou todo deformado, com certeza aquele rasgo nem cirurgia, vai ficar sempre aquela marca no rosto daquela menina. Aí vi hoje, não sei se ele é professor ou diretor, o cara saiu dando voadora em todo mundo na sala de aula, aí entrou esse senhor, que eu não sei se é professor ou diretor, ele começou a xingar aluno de ensino médio. Começou a xingar, e não parava de xingar o professor, né? Aí o professor falou, peraí que eu vou acabar com tudo isso. E o professor saiu da sala. E ele foi atrás do professor no pátio e bateu nesse professor até não querer mais. Aí a gente tem a oportunidade de ter uma escola com disciplina, com ordem. Mas as pessoas não querem. Tá ainda uma briga grande entre a população do que é certo e o que é errado. É certo, então, as escolas continuarem nesse pé. Nem professor, nem aluno tem segurança, sendo que dá para ter ordem, para ter disciplina. E não é ditadura, não é fazer o que o seu mestre manda, não é isso. As escolas vão ter policiais, militares, vão. Essas escolas que estão querendo lançar agora são cívico-militar. Ela tem uma base de disciplina, mas ela não é para bater continência, não é isso. E as pessoas não se informam e acabam barrando. Então tem uma série de coisas assim que estão acontecendo e que vai haver mudanças, querendo ou não querendo, vai haver. Né? Muita mentira está sendo descoberta, muitas coisas falsas, palavras, julgamentos que não foram reais, vai sair, né, do buraco onde estão mexendo. E a gente não pode assistir tudo isso passivamente, como se nada tivesse acontecendo. Nós vamos ter que tomar uma atitude, nós vamos ter que tomar as rédeas da situação. Afinal de contas, é a nossa vida que está em jogo. Então, o Brasil, ele é acolhedor, ele recebe gente de tudo que é lugar, ele está amadurecendo, ele está despertando, ele tem potência, mas ele precisa de verdade da moral, que é algo que nós estamos lutando há muitas encarnações. E nós não alcançamos ainda o ideal de uma moral que seja compatível àquilo que o planeta vai se tornar. O Brasil, ele tem condições de ser
e de amparar outros países. Mas ele se recusa. Eu não sei o que acontece com a população, que quando chega no momento de decidir algo que é importante, se torna omissa, fecha as portas, a janela, tem medo, não sei. Então que a gente não tenha medo, porque a mensagem do Espírito é muito clara. Querendo ou não querendo, fazendo ou não fazendo, a nossa reforma é para ontem, ela vai ocorrer. E o Brasil vai ser um lugar de luz. Então a gente não tem que ter medo de nada. Não precisa ter medo de raio, de trovão, de maremoto, terremoto, de tsunami. Não precisa ter medo. Apenas confie. Quem está no leme é Jesus. Quem está com ele é Francisco de Assis e uma legião de espíritos bondosos. Vamos ter fé.